A paz do Senhor! Como você está? Sejam todos bem-vindos a mais esta oração do dia 11 de março. Um dia abençoado que Deus preparou para que nós tenhamos nele a nossa segurança. Eu quero, antes de orar por você, trazer uma palavra poderosa, impactante ao seu coração, subordinada ao tema a segurança daqueles que se refugiam em Deus, com base em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo de número 41. Não tenho dúvida, Deus estará falando poderosamente ao seu coração. Assim nos diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual tem sido a nossa segurança quando tudo vai mal? Qual é a nossa segurança quando as coisas não saem como nós planejamos? Amados, Provérbios, capítulo 16, versículo 3 nos diz: confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. A segurança daqueles que se refugiam em Deus está diretamente ligada à nossa convicção acerca daquilo que Deus é para nós, mas não com base naquilo que pensamos, achamos, conjecturamos, ou mesmo em sentimentos que são tão transitórios, enganosos, mas com base na verdade imutável da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E é com base nesta palavra que nós vemos que em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo de número 41, Jesus não está para brincadeira. Ele é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, e tudo quanto faz tem propósito. Quantos ainda se refugiam e confiam no Senhor incondicionalmente, não importando o tempo? Porque Deus, amados irmãos, permitirá sim circunstâncias para provar a nossa fé. Quantos não se lembram daquele louvor? Cada vez que a minha fé é provada, oh glória, hino lindo, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é verdade mesmo, amados. Tanto que no versículo de número 35, a Bíblia nos diz assim, naquele dia. Qual dia? O dia em que Jesus ensinava-lhes muitas coisas
por parábolas. Vemos no versículo 2 do capítulo 4. Ensinou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Ou seja, estava ali a aula teórica, gloriosa, eterna. E neste mesmo dia Jesus diz: vamos para a aula prática. Queridos, Deus quer que nós tenhamos experiências pessoais com Ele no campo de batalha. Versículo 35. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, trazendo para a nossa realidade pessoal, Deus está querendo nos dizer: redobre a sua atenção, meu filho, minha filha. Já é tarde. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Devemos ter fé, sim, na palavra de Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus. Agora, o excesso de confiança pode nos levar, pode nos conduzir a um local de comodismo. Nada me toca, deixo de orar, deixo de buscar, deixo de vigiar, deixo de clamar, abaixo a retaguarda, abaixo o escudo da fé, não me preparo como deveria, e isso pode ser muito devastador. Então, o excesso de confiança em nós mesmos não pode haver, mas assim a fé em Deus e naquilo que o Senhor falou: vigiai e orai. O excesso de confiança nos leva ao seguinte pensamento: eu sei, eu já tenho a prática, eu faço, eu estou, não, já deu certo 300 vezes, vai dar certo todas as vezes, não preciso me preparar tanto, não preciso me consagrar tanto. Nós precisamos nos consagrar constantemente. Precisamos estar sempre buscando a face do Senhor, nos humilhando na presença do Senhor. Amados, não podemos dar um só passo sem a direção, sem a confirmação do Senhor. Jesus Cristo disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça do Senhor nos é suficiente. Busque sempre a graça do Senhor. Ele é o teu melhor amigo, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu renovo. Não se distancie do Senhor. Sem Ele somos os maiores fracassados. Nada vai dar certo. Pode ter certeza do que eu estou falando. Naquele mesmo dia, versículo de número 35, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Na Nova Versão Transformadora está escrito assim, olha: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Eis aqui a palavra de Deus. Parafraseando, eu não vou seguir sozinho. Vocês irão atravessar o mar comigo e chegarão lá do outro lado. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? O verbo se fez carne, amados irmãos, sem deixar de ser verbo, 100% verbo, 100% Deus, 100% homem. Aquele que é a palavra se fez carne sem deixar de ser a palavra. Mateus, capítulo 24, versículo 35 nos fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, se Jesus falou, passemos para o outro lado do mar, amados irmãos, eles chegariam do outro lado do mar.
O que o mar representa para você? Um impedimento ou o meio pelo qual Deus cumprirá todos os seus propósitos na sua vida? A palavra de ordem para nós agora é: creia. Creiamos, amados irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20 está escrito: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você pode louvar ao Senhor por esta palavra gloriosa. Não temas. Tome posse das promessas de Deus para a sua vida. O eterno, o glorioso, ele está no controle de tudo. E sendo a sua palavra eterna, e estando ele no controle de todas as circunstâncias, eu acredito que aqueles que esperam no Senhor, nos fala Isaías, capítulo 40, versículo de número 31, renovarão as suas forças. Você crê nessa palavra? Você pode tomar posse desta palavra e glorificar o nome do Senhor neste momento? Coloque aí nos comentários: eu creio, pastor Fábio. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Tome posse em Cristo Jesus pela fé. A ordem de Deus para as nossas vidas é: avançai, marchar, tomar posse, conquistar para a glória do nome santo do Senhor. Sai da frente, Satanás. Estamos em guerras, porque descemos à casa do oleiro e lá ouvimos as diretrizes do Senhor dos Exércitos. É lá que conquistamos unção, poder. É lá que está a nossa vitória, no joelho dobrado, quando estamos na presença do Senhor, derramando a nossa alma no nosso particular com Deus. Não negocie isso. Não abra mão do seu momento, do seu particular com Deus, do seu devocional diário, por nada deste mundo. Isaías capítulo 14, versículo de número 4 está escrito: eis que já se ouve um tumulto, semelhante ao de uma grande multidão, vozerio agitado de reinos, de nações reunidas. É Yahvé, o Senhor dos exércitos, reunindo um exército para a guerra. Oh glória! Li na versão King James atualizada. Todo este exército fundamenta-se sobre a sua gloriosa palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas o que diz o versículo 35? Passemos para a outra banda. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: existe lá, do outro lado, um homem com um espírito imundo, o qual tem a morada nos sepulcros. Ele precisa ser liberto. Vidas, amados irmãos, precisam ser libertas, e Deus escolheu você para esta grande obra. Deus nos escolheu para esta grande obra, mas que honra, Ele nos comissionou, glória a Deus. Portanto, perseverança. Não temas, creia e marche sempre, não temas. Se posicione e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A pergunta feita a Isaías, ali no versículo de número 8 do capítulo 6, deve ainda hoje nos tirar do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha, amados, serão aqueles que não temem a oposição. Deus ouve a resposta do nosso posicionamento: eu irei, eu vou obedecer. Mas a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nos pergunta o Senhor. Aqueles que não temem a oposição e por confiarem na palavra de Deus podem declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Isaías 46, versículos 1 ao 3. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza. E águas aqui, no nosso texto principal de Marcos 4, iriam se perturbar também pela sua braveza, tanto que o versículo 36 nos diz: eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como está no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Queridos, pode faltar tudo, só não pode faltar a presença do Senhor. E este era o segredo do êxito de Moisés. Ele sabia bem disso, tanto que em Êxodo 33, versículo de número 15, está escrito: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Com Cristo no barco, pode-se levantar grande temporal, porque ele venceu o mundo. E foi o que aconteceu no versículo 37, aonde está escrito: e levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O que tem se levantado contra a embarcação da sua vida? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Quantos não se lembram deste hino? Será que você pode soltar o cabo da nau? Será que nós podemos tomar o remo nas mãos e navegar com fé em Jesus hoje, independentemente das circunstâncias? Põe aí nos comentários a sua resposta. Sim, Pastor Fábio, em nome de Jesus eu vou seguir com o Senhor até o fim, independentemente das circunstâncias. Ele é aquele que me tem auxiliado, Ele é aquele que me tem renovado, com Ele sigo para a glória do nome do Senhor. Deixe o teu testemunho aí nos comentários, com certeza estará fortalecendo e edificando muitas outras pessoas. O versículo 38 nos diz que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E eu quero te perguntar: o que te inquieta? Está escrito no versículo 11 do Salmo de número 46: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Oh glória! Olha o que o Senhor está nos dizendo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Exaltado, amados, é aquele que está acima, nada lhe toca. E levantando-se grande temporal, nos diz o texto, Deus é exaltado sobre o grande temporal. Nada o abala, nada inquieta Jesus. Jesus é maior. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a posição de quem confia no Senhor? Autoridade e segurança espiritual. Esta é a posição de quem confia no Senhor, pois já havia sido liberada a palavra, o decreto: passemos para a outra banda. Se Jesus falou, acabou a angústia, eu vou descansar. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Isso aqui já é uma murmuração. O medo abriu a porta para a murmuração. Um abismo chama outro abismo, meus amados. A murmuração possui uma natureza maligna, devastadora e terrível, tanto que em Êxodo capítulo 14, versículo de número 11, após a saída dos filhos de Israel do Egito, os egípcios perseguiram Israel e disseram a Moisés: não haverá sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto?
que nos tens tirado do Egito? Olha, que coisa terrível. A murmuração procura desconstruir aquilo que Deus está edificando. Mas aquele que em nós, queridos, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Portanto, guardemos o nosso coração, guardemos os nossos lábios da murmuração. Mas, seguindo no versículo de número 12, está escrito: não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos, que sirvamos aos egípcios. Ora, eles eram escravos, eles estavam sendo despedaçados num jugo cruel, e agora eles falam, deixa-nos, que sirvamos aos egípcios. Mas que coisa terrível, irmãos. E continua dizendo assim: pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Isso aqui é a palavra de Deus. Palavra de Deus na boca de Moisés. Queridos e amados irmãos, combatam a murmuração com a palavra de Deus. Declare a palavra. É melhor crer do que duvidar. É melhor ficar quieto do que murmurar. E o versículo de número 39 nos diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Muito forte ali era o vento e poderosa era a fúria do mar, mas o Todo-Poderoso não pede favor. O Todo-Poderoso ordena ao mar, e o vento da adversidade tem que se aquietar. Amados, há poder na palavra de Deus para transformar tudo na sua vida. Versículo 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Pois o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, vocês ainda não possuem o firme fundamento das coisas que se esperam? Um firme fundamento te traz alguma insegurança? Com certeza não traz. Traz confiança. Vocês ainda não possuem a prova das coisas que se não veem? Uma prova te traz alguma dúvida, meu querido irmão e irmã? Com certeza não te traz dúvida nenhuma. Muito pelo contrário, te traz certeza. Fé é um princípio espiritual, é o princípio da certeza. E sentiram um grande temor, nos fala o versículo 41. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga aí nos comentários, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh glória! Se você estivesse ali, meu irmão, minha irmã, meu amigo, com os discípulos, quem você diria, segundo a palavra de Deus, ser Jesus? Amados, eu diria que este Jesus que acalmou o vento é aquele mencionado em Jeremias, capítulo 14, versículo 8, como sendo a esperança de Israel e sua esperança em todo o tempo. Portanto, o mesmo Jesus, que é a esperança de Israel, é a nossa esperança em todo o tempo. Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso e amado Pai, Tu és maravilhoso e nós te bendizemos. Tu és maravilhoso e nós te amamos. Não importa qual seja a tempestade que está soprando contra a embarcação da nossa vida, nós sabemos que Tu estás conosco. E por ser o Alfa e o Ômega, Tu tens a primeira e a última palavra nas nossas vidas. Tu és a nossa segurança, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Senhor e Salvador Jesus Cristo.
pois nem a morte conseguiu detê-lo, nem a morte conseguiu derrotá-lo. Nós te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Ó Pai, como Tu és bom. Tu tens sido o nosso refúgio, meu Senhor. Ó Deus querido, Tu és o nosso louvor. E neste momento eu quero te apresentar meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que oram comigo neste momento, para que o Senhor renove e fortaleça e faça tudo novo na vida dos Teus servos, dos Teus escolhidos, para a honra e glória do Teu maravilhoso e eterno nome. Senhor Deus querido e santo, concede fortaleza, Senhor, novas perspectivas, Senhor, para a vida do meu irmão, Senhor, para a vida da Tua serva, Senhor. Tira toda angústia, nós repreendemos toda angústia, toda tristeza, toda dor, toda dúvida. Nós repreendemos tudo aquilo que se levantou contra a vida da Tua serva para oprimir, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra todo mal. Renova Tua filha na Tua palavra, porque quem está na embarcação da nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. És Tu quem está conosco, Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu és, Senhor, a nossa fortaleza. Oh glória, nós Te glorificamos, Senhor, nós Te exaltamos na beleza da Tua santidade, ó Deus eterno e justo, porque sabemos, Senhor, que Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso alto refúgio, o nosso castelo forte. E assim, Senhor Deus, nós Te agradecemos, Senhor, e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, irmãs, amigos, a nossa segurança está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia para que tenhamos paz, convicção, certeza e vida abundante. Que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus projetos abundantemente. Se você foi edificado por intermédio desta oração, desta palavra, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com muitas outras pessoas. Tenho certeza, elas serão poderosamente edificadas. Se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não venha a perder nenhuma oração, nenhuma bênção. Oh glória! E que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.